Fala pessoal, beleza? Vou começar um fechamento de mercado aqui, dia 19, tá? Conversar um pouco sobre índice dólar. Retomando o fechamento de final de semana, a gente conversou que o preço, né, o ideal, né, que vocês aproveitem gatilhos saindo das médias, né, de barras que saem das médias. Por quê? Porque tem espaço para andar. Quando o preço se afasta muito das médias, ele acaba gerando algum tipo de pullback. Normalmente esse pullback é para depois, né, ter continuidade na movimentação. Tá? Normalmente a gente não pensa em reversão, a não ser que tenhamos troca de estrutura. Tá? E o dia de hoje, né, acabou apresentando um movimento de correção. Vendo ali no gráfico diário, a gente vê aqui uma H2, né, uma segunda tentativa de retomada para alta. A primeira tentativa de retomada foi aqui, né, depois veio abaixo de barras, então aqui quando vem acima de barras temos aqui a H1 e aqui uma H2. H2 o Brook cita que é uma entrada mais segura. Temos aqui uma wedge, né, uma possibilidade de wedge, só que essa estrutura, pessoal, é uma forte estrutura de baixa. Tá? Então, como é forte estrutura de baixa, a gente vai ficar buscando o ponto de parada do preço aqui. A gente pode trabalhar com Fibonacci, né? Pensar, por exemplo, em toda essa perna. Aqui a gente tem o primeiro nível, né? Então o preço, a princípio, a gente lê ele nessas possibilidades aqui, ó, 50%, 61,8, né? Com possibilidades de continuidade da movimentação de baixa, tá? A gente não tem a esperança de que a gente vai encontrar o fundo da movimentação, apesar de ser a possibilidade de wedge, né, gerar a possibilidade de uma reversão, ou a gente vai precisar de pelo menos mais algumas barras ali para ver que realmente os comprados criaram coragem, né, e está tendo pressão, tá? Mas a princípio não, tá? A princípio, relembrando, né, a gente tem o alvo, o primeiro alvo desse pivô aqui, né, que a gente conversou lá no semanal, tá? Deste pivô aqui quando ele foi rompido, que está aqui em 101,692, tá? Então temos o nosso alarme ali ativo, onde tem confluência, inclusive, com a possibilidade dessa wedge, né, e da outra wedge maior. Foi o que a gente conversou. Aqui no gráfico M60, né, pensando a nível de estrutura ainda, pessoal, a única coisa que o preço fez de positivo aqui, é que, deixa eu apagar esse fibo aqui para não ficar muitas coisas, tá? A única coisa de positiva que o preço fez hoje foi não renovar a mínima, tá? Então a gente tem aqui a mínima até então, né? Tínhamos aqui uma wedge também, né? Tá? Só que essa wedge, ela também não renovou nenhuma máxima relevante, né? Nenhum ponto de swing relevante. E aí, o que a gente tem aqui até então? A gente tem que o preço não renovou fundo, tá? Então a gente não teve aqui uma nova mínima, para quê? Para manutenção dessa estrutura de baixa, tá? Só que também não tivemos nova máxima, tá? De um swing interessante. Para quê? Para que essa estrutura migre ou para uma lateralidade ou para uma possibilidade de reversão. Então, a princípio, para a gente poder pensar numa continuidade de alta, a gente vai precisar que o preço, né, venha acima de um swing relevante. Esse swing aqui é um swing bem interessante, né? Pouco antes dele tem esse outro topo duplo aqui, né, que acabava sendo uma possibilidade para hoje, e também tinha confluência com o 61,8, tá? Que é, né, uma região que o preço costuma reverter bastante aqui no nosso índice. Então tinha esse topo duplo, né, a gente até comentou hoje no grupo que seria uma possibilidade, né, do preço chegar a dar esse alvo, e se ele desse esse alvo seria interessante. Por quê? Porque nesse ponto aqui também, ó, ele gerou toda essa movimentação de baixa. Então os vendidos podem ver essa região aqui como nova oportunidade. Lógico que agora as coisas estão um pouco diferentes, os preços estão trabalhando acima da MM50, né, ao meio da MM50 muitas vezes a gente tem lateralidade, mas, né, a subida de hoje, né, também, se você analisar friamente as barras, né, dentro do intraday, subiu, mas subiu, né, com bastante dificuldade, né, você não vê boas bases de dúvida, subiu com lateralidade, tá? Barras, né, sobrepostas, né, fechando dentro das máximas e mínimas das barras anteriores, então não demonstrou, né, uma pressão extremamente forte. Aqui a gente acabou tendo praticamente uma 2BR aqui ao final do dia, né, então aqui quando a gente vê uma boa barra de baixa, né, e os vendidos são surpreendidos, né, pela retomada, normalmente essa movimentação ela tem algum tipo de continuidade de alta, tá? Só que a gente está aqui nessa possibilidade. Então, além do 61,8, a gente ainda tem essa possibilidade de topo duplo,
que gerou uma grande inflexão e pode gerar algum tipo de correção aqui antes de subir mais, tá? Então é interessante você manter esse tipo de análise, tá? Então aqui pelo M60 fica esse ponto aqui como sendo de um ponto de swing relevante, né? Então só com um bom rompimento mesmo para a gente acreditar que a gente vai vir, por exemplo, para cá. O preço já saiu, né, do canal, então ele já tem a possibilidade de entrar numa lateralidade, né? Ele saiu da LTB, rompeu aqui a nossa LTB, e agora, né, já temos também aqui gap de média, né, já temos mais algumas coisas aqui que a gente pode começar realmente a pensar que existe, né, a possibilidade de uma movimentação diferente de só baixa, tá? Aqui as nossas duas barras aqui acima, né, da MM20, sem que suas mínimas toquem MM20, então a gente já tem rompimento da LTB, já temos aqui um gap de média, né, ainda podemos ter a possibilidade de uma MTR, então aqui um topo duplo, poderia não cair tanto, né, talvez essa POC de volume aqui, tá? E migrar para uma movimentação de alta. O ideal é que faça pelo menos essa nova máxima. Mais interessante ainda que isso seria se ele fizesse essa máxima aqui, tá? Viesse acima desse topo, tá? Para aí depois sim ele pode gerar uma correção interessante para depois a gente pensar numa possibilidade melhor de alta, tá? Mas o cenário deu uma melhorada aqui no M60. Porém, 61.8 pode voltar de novo para uma movimentação de baixa, mas já temos quebra da LTB, então a possibilidade de uma lateralidade aqui agora, da gente poder pensar mais em compras, acaba sendo um pouco mais real, né, do que só, né, dentro disso aqui, né? Aqui é pura tendência de baixa, por isso trabalhando de um lado só das médias, né? Aqui não, aqui ele já cumpriu pelo menos alguns princípios, né, de compra, tá? Então, se a gente trabalhar de maneira bem racional e bem dentro da teoria, a partir de agora, né, lógico, não de maneira indiscriminada, mas a partir de agora, né, a gente tem um pouco mais de possibilidade de pensar em compra, tá? Diferente de todo o cenário anterior de vários outros dias. É lógico que um topo duplo, ou um topo duplo aqui, pode gerar ainda, né, uma MTR, e essa MTR, não, pensando no M60, pode ser até uma tendência lá nos 5 minutos, tá? E aí aqui no M5, né, foi um dia um pouco mais complexo, porque lá no 60 foi ficando barras de dúvida, né, pessoal? E eu, particularmente, não gosto muito de barras de dúvida. Também não costumo entrar muito alto, né, assim, aqui próximo dessa região que acabo não comprando mais. Por quê? Porque aqui teve um ponto de swing e gerou uma movimentação de baixa muito forte. Então pode entrar pressão e ficar mal posicionado, por exemplo, numa lateralidade, né? Por quê? Porque isso daqui está saindo de uma tendência de baixa. E eu ainda não tenho novas máximas. Eu ainda não tenho uma estrutura de alta. Eu só vou ter a possibilidade de uma estrutura de alta, a princípio, se o preço vier acima desse topo, e realmente, né, de maneira mais interessante ainda, né, porque esse swing aqui é um swing menor, se o preço vier acima dessa máxima, depois ele pode corrigir, até mesmo corrigindo bastante, né, ele abre a possibilidade de voltar para cá, tá? Então, depois disso daqui, né, aí sim a gente tem uma possibilidade de pensar melhor em compras, tá? E aí eu vou colocar aqui nos 5 minutos para a gente conversar um pouco sobre os gatilhos de hoje, sobre estruturas, né? O dia abre aqui, né, já fazendo um topo duplo, né? A primeira estrutura do dia que você viu foi um topo duplo, tá? Não quer dar o zoom por área aqui. A primeira estrutura do dia foi um topo duplo, né? E aí já tivemos uma barra gigantesca. Só que uma barra gigantesca, pessoal, nenhum cenário de médias flat, né? E aí normalmente não tem continuidade. Aqui tinha uma POC por volume como resistência e aqui uma POC por volume como suporte, né? E aqui também era fundo duplo, né? Tá? 2 fundos duplos tínhamos aqui, né? Tem um pouco abaixo aqui. Então tinha alguns suportes aqui em médias flat. Médias flat normalmente quando o preço faz novas mínimas ele tende, né, a reverter, faz novas máximas ele tende a reverter. E aí o preço ficou, né, aqui em sobreposição de barras, até que tivemos o rompimento. E aí eu vou apontar algumas barras aqui, né, que são barras que eu converso com vocês, que eu vejo como melhor potencial de continuidade. Tá? Por exemplo, aqui temos gatilho, mas é uma barra contida e que está testando de novo a POC por volume. Aqui, né, é um doji, tá? Mas o gatilho está nessa barra. Depois a próxima barra que tem gatilho é essa. Ó. Essa barra ela rompe algumas máximas, ela rompe essa e rompe essa a nível de fechamento, ela fecha acima de novas máximas, então ela rompe barras anteriores. Então ela já demonstra que os compradores têm mais decisão.
é melhor do que uma barra que o preço, né, fecha contido dentro da barra anterior. Ele tem menos, né, disposição dos comprados. Por quê? Porque os comprados não acreditaram tanto nessa movimentação, já que ele não rompeu nem a máxima da barra anterior. Mas aqui seria um bom gatilho de entrada, né, com stop aqui. A barra seguinte também, né, ela rompe várias outras máximas, rompe inclusive essas máximas aqui, então ela inicia a possibilidade do modo rompimento, tá? Inicia a possibilidade também de alvos projetados, né? O primeiro alvo projetado acabou dando já nas barras seguintes, né, aqui, mas a título de gatilhos interessantes, né, as primeiras barras do dia foram essas duas aqui. Essa daqui também, né, só que com as médias completamente flats, né, ainda não era algo tão interessante, né, porque as médias estavam todas emboladas. Esse gatilho aqui, ó, a barra está contida na barra anterior, tá? Então penso mais nesses dois aqui. Aguardar sair um pouco, né, esclarecer um pouco da lateralidade. Aqui teve, né, um rompimento, teve gap, né, e teve continuidade, né, dessa movimentação até o primeiro alvo dela. Depois gerou um pullback e aí a estrutura de alta, né, ficou mantida, né. Se você analisar os fundos, né, os fundos não foram perdidos, né, nenhuma vez. As máximas, tá, foram ascendentes. Então o que era interessante, né, de se fazer? Aguardar a correção, né, para pensar em comprar. De novo, né, boa barra, saindo, né, das médias e rompendo a máxima anterior. De novo, boa barra, gatilho de compra, saindo das médias e rompendo máximas anteriores. Pagou já na movimentação seguinte, né, fez um novo topo. Como é a estrutura, né, pessoal, que tem gerado correções, ela gerou uma correção profunda isso aqui. Ó. Isso aqui é uma correção de 900 pontos. Então, se eu estou pensando na possibilidade de um canal amplo tem correções profundas, quando o preço faz nova máxima, você tem que ficar atento para realizar lucro. Não dá para você tentar estender, né, quando você vê uma correção profunda. Você acabou de assistir uma correção profunda, não teve gap de média porque a próxima barra já subiu. Eu só tenho uma barra aqui abaixo da 20 completa. A barra seguinte retoma a movimentação. Mas se eu estou pensando na possibilidade de canal amplo, né, se eu ligo aqui os fundos, se eu ligo aqui os topos, eu tenho que começar a pensar em realizar lucro. Aqui de novo, se eu espero essa barra fechar, já é interessante eu realizar lucro aqui. Por quê? Porque mais da metade dessa barra aqui, ó, é pressão vendedora. Né? Mais da metade do corpo da barra é pressão vendedora. Aqui as coisas mudam um pouco, né? Porque o fechamento da barra, a barra já está completamente acima dessa movimentação. Então ela tinha a possibilidade de andar mais. Aqui não. Aqui as coisas mudaram. Né? Então aqui se você comprou aqui e você esperou, você não realizou lucro, por exemplo, no topo duplo, ou não realizou lucro nessa barra, pelo menos parcial, para aguentar um pouco melhor essa movimentação sem devolver o lucro, era mais interessante você realizar lucro aqui. Tá? E aí depois, né, de movimentação interessante, aqui a gente tenta uma 2BR, né, mas ela precisava vir acima dessa barra. A barra seguinte é uma boa barra, essa daqui tem gatilho também, mas ela está contida, tá na barra anterior. Essa daqui também tem gatilho, mas está contida na barra anterior. Essa daqui, ela rompe máximas, né, então ela tem mais probabilidade de ter continuidade. Né, então se você compra aqui, stop aqui, o preço anda a teu favor. E aí depois, aqui ainda nessas movimentações durante o dia. Né, isso tudo a favor da estrutura, né, pessoal? A favor da estrutura de alta, tá? Com topos e fundos ascendentes, né? Esse gatilho aqui está contido, né, dentro da barra anterior, essa barra aqui. Essa barra aqui tem rompimento, tá? De máxima. Essa barra aqui tem rompimento de máxima, então são gatilhos melhores de entrada, né? Eles tendem a não voltar contra você. Esse daqui, ó, que é uma barra contida, né, acabou estopando se você pega ele. Barras que rompem, né, elas têm melhor probabilidade de andar de uma vez, né, até você. Você só não pode estar pensando nisso daqui, né? Por exemplo, essa barra, ela rompe, né? Pouca coisa máxima anterior. Só que ela já fez um topo duplo, né? E ela já tem uma rejeição grande aqui, então é mais viável, né? Você esperar um pouco mais. Essa barra aqui, ela rompe, ó, pequenininha, mas ela rompe a máxima da barra anterior, né? E apresenta continuidade. Essa daqui também rompe. Aí o que tem de problema aqui? Ele tem esse suporte, essa resistência, né, essa POC de resistência por volume, né, acaba dando uma segurada no preço. Após ela, né, ainda assim teve alguns gatilhos com rompimento. Olha, essa barra aqui ela rompe várias outras barras para trás. Então ela já demonstra uma melhor probabilidade de continuidade. Né? Ela tinha um topo duplo aqui, mas ainda assim pagou mais, ó, mais 500 pontos. Tá?
Depois disso, né, as coisas mudaram um pouco para venda, tá? Olha essa barra aqui, ó, tá? É uma boa barra de decisão, ela rompe várias mínimas anteriores, né? Se você olhar para trás aqui, ela acabou rompendo diversas mínimas anteriores, né? Ela é uma barra de reversão, né, de movimentação. E essa barra também, né, acabou pagando cerca de 460 pontos, tá? O alvo dessa movimentação para mim aqui acabou sendo a VWAP, né? Fiz essa venda, mas não chegou, né, à região da VWAP. Depois o preço retornou para uma movimentação de alta. Aqui, ó, gatilho de barra contida, gatilho de possibilidade de canal estreito, né, de baixa agora, né? Então, gatilho com rompimento, na verdade, só teve esse aqui, já veio meio tardio. E ainda assim é interessante você avaliar a barra, né? Porque essa barra, mais da metade dela, né, é compra. Esse pavio que deixa aqui são compradores, né, que participaram dessa barra. Então você está lendo barra a barra. Aqui é uma barra bem grande, ela rompe várias mínimas. Apesar do stop ser mais caro, a probabilidade do preço andar a teu favor é muito maior. Tá? Então é interessante você analisar, né, ter essa atenção na formação de cada barra. Tá? E aí ao fim do dia aqui ainda, essa barra aqui ela apresenta rompimento de máximo, essa barra aqui ela apresenta rompimento de máximo, apesar do pullback, né, ela teve ainda assim continuidade na sua movimentação, beleza? Então vamos conversar um pouquinho sobre o dólar. Eu vou colocar o dólar aqui no semanal, só para a gente dar uma olhada, né? Como estão as coisas por aqui. No semanal, pessoal, o dólar tinha fechado bem lateral também, né? Médias bem flats e dentro, né, de um range de lateralidade. Então aqui ele tem liberdade, né, tanto para subir quanto para descer. Como eu falei no grupo hoje, né, o preço quando ele está dentro de regiões de lateralidade, ele pode, né, na barra, por exemplo, aqui a gente ainda está formando semanal, né, ainda precisa de muitas barras aqui, muitos 4 dias ainda para isso aqui ter um fim. Mas essa formação pode fechar completamente diferente isso aqui, ela pode voltar, né, e fechar aqui em cima, né, e isso aqui virar só um pavio, tá? Então ainda tem muita coisa aqui para a gente pensar no semanal. E aqui é completa lateralidade. Aqui o preço realmente ele tem liberdade para ir para cima ou para baixo. Só pensar, né, naquilo que a gente conversou no vídeo anterior, que a última coisa que o preço fez foi renovar a máxima e até então, né, ele falhou de renovar a mínima. Então, a mínima recente era essa, né, ele travou aqui, então ele pode vir, né, em tentar aqui nova máxima, tá? Mesmo dentro de lateralidades, né, ele acaba formando algumas pequenas estruturas ali que por vezes, né, nos auxiliam. Aqui no diário também, né, não tem nada, ele não renovou mínima, né, ele abriu em nova máxima, mas ele não renovou mínima prévia, né, então realmente não tem muita coisa. A barra seguinte de amanhã ela pode só subir, né, lateralidade é isso. Você pode ter a reversão ali aonde o preço achar interessante. E por hora, né, você vê aqui também aqui no gráfico diário que a última movimentação, né, que você observa é essa máxima, né, que renova várias outras máximas. Aí ele corrige um pouco, corrige de novo, né, faz uma movimentação em duas pernas, não fecha o gap. Aqui tem um fundo mais alto, um topo, fundo mais alto, topo, topo. Né? Então os topos estão mais altos e até então o fundo é mais baixo. Então o preço ainda pode vir a testar essa POC de volume aqui, né, que ainda não foi testada. A gente comentou também que tem esse gap aberto aqui, está no diário. Ah não, esse daqui foi fechado, né, pessoal, por essa barra aqui já. Não temos mais gap não, desculpa. Então esse gap aqui já foi fechado, mas ainda assim, né, essas regiões aqui costumam, né, atuar como bons magnetos também ao preço, tá? Essas POCs, o preço gosta de testar essas regiões, tá? Aqui no M60, né, também, né, aqui, só que aqui é algo mais próximo, né? A última estrutura que o preço fez aqui também foi renovar a máxima, tá, pessoal? Então é um ponto também de atenção, né? Aqui é a região de volume lá do diário, então eu costumo deixá-la um pouco mais grossa, marcada ali. A última coisa que o preço fez foi renovar a máxima, tá? Então isso é relevante também, tá? Tinha uma máxima aqui, né? Um ponto de swing, ó, dessa movimentação para cá, e ele renovou essa máxima. Então ele pode não cair tanto, para quê? Para renovar a máxima de novo. Para quê? Para dentro dessa lateralidade ele apresentar algum tipo de estrutura, né,
ascendente até que ele consiga realizar um rompimento melhor, que as médias ganhem algum tipo de alinhamento, tá? Claro que isso daqui, né, por ser uma lateralidade maior, né, pode romper quase para qualquer lado, mas a princípio, né, a última coisa que ele fez, que me chama a atenção, é que ele renovou o máximo. E até então ele não vem renovando o mínimo. E aqui eu tenho, né, a possibilidade da construção, tá, desse canal aqui, certo? Então aqui eu tenho uma possibilidade de canal. Tá? Mais complexo, mas é um canal, certo? Então aqui o preço pode apresentar algum tipo de retomada, que é aquela ideia que a gente conversou de amanhã, né? Pode fechar com uma barra de alta, é lateralidade, então ele pode ter algumas boas barras de alta aqui, pode cair um pouco de novo, pode subir mais um pouco. Então uma possibilidade que fica é que ele tenha reação, né, ao fundo do canal, né, faça uma nova máxima, corrija um pouco menos, tá? Possa ficar de novo em lateralidade aqui, mas pode ficar com uma movimentação um pouco mais ascendente, tá? E aqui nos 5 minutos, né, hoje foi realmente uma bagunça, o dólar foi uma movimentação bem difícil, porque ele fazia um rompimento e já migrava para nova lateralidade, né? Aqui ele abre, né, com gap de alta, a gente comentou, né, ele abriu aqui em cima do 61.8, tá? Dessa movimentação macro aqui, tá? Então ele já abriu testando 61.8, já abriu testando um topo duplo de swing anterior, né? Então ele podia, a princípio, fazer um pullback para subir mais, só que, né, ele mudou a estrutura bem aqui, ó, tá? A nível de estrutura, a mínima da primeira barra veio aqui, gerou uma movimentação de alta, tá? Como vocês podem ver, essa aqui é a primeira barra. Essa primeira barra ela já fez uma correção maior, né? Uma correção mais ampla. Depois ele lateraliza, tenta voltar a subir, né? Era um Fab 4 de compra. Outro ponto, né, é que ele já tinha dado alguns alvos, né, de movimentação, tá? Aqui ele já tinha dado terceiro alvo desse pivô rompido, certo? Depois do terceiro alvo, né, eu já falei para vocês algumas vezes que após terceiro alvo, muitas vezes o preço lateraliza ou reverte, né? Na maioria das vezes ele apenas lateraliza, outras poucas vezes ele reverte, tá? E ainda assim tinha também, né, essa POC por volume aqui. Então ele testou, né, algumas regiões aqui que são interessantes. E tinha confluência também, né, desse outro pivô aqui, né, mais próximo, que também deu terceiro alvo. Então tinha dois terceiro alvo, mais a POC por volume, né, isso aqui realmente deu uma dificultada. Após terceiro alvo, geralmente eu evito um pouco pensar em compra, tá, pessoal? Beleza? Então, essa movimentação aqui da manhã, né, mais lateral, né, e lembrar, né, que a gente está dentro de uma grande lateralidade, né? E aí, apesar do Fab 4, né, já que desde a abertura, né, ele acabou gerando uma forte movimentação de baixa, depois aqui ele troca a estrutura, né, de alta. Renovou mínima, certo? Ó, tem aqui uma movimentação de alta, ele abre, eu volto a subir e aqui eu renovo o mínimo. Quando eu renovo o mínimo, para eu pensar em compra de novo, o ideal é que ele venha acima dessa barra, né? Certo? Porque essa é a minha referência de swing, então preciso que o preço venha acima dessa movimentação. Mas o que ele fez? Né? Ele acabou só gerando uma movimentação de lateralidade, essa POC por volume que segurou o dia inteiro, né? Na parte da manhã ali, ele deu o gatilho aqui, ó, mas fechando em cima dessa movimentação. Isso daqui é uma resistência. Você comprar exatamente em cima, um fechamento que fecha exatamente em cima de uma resistência, né, é complicado. Você precisa de espaço. O que a gente precisa? A gente precisa de barra saindo das médias, né? Precisa de gatilho e precisa de espaço. Aqui já quebra um pressuposto que a gente precisa, né? Já que a gente precisa de espaço. Depois, né, a gente não teve, esse gatilho aqui teve rompimento, ó, da barra anterior, certo? Só que ele também já tinha a mesma dificuldade, né? Essa POC por volume aqui que segurou o dia inteiro. Essa região ela não foi rompida, né? Você vê barra indo, mas barra volta, barra indo, mas barra volta. Barra sobe, mas o pavio da barra pega e volta para dentro da movimentação. Rompimento, né? Ou dentro das características de bons rompimentos ali que o Brooks cita, ele cita a ideia do gap. Né? Rompimentos ele deixa gap. Então seria, né, você ficar mais ou menos com isso aqui. A movimentação que precisa ser rompida está aqui,
né, e você quer ver isso daqui, você quer ver o gap, você quer ver uma barra, ou pelo menos duas barras, né, no caso, para que haja, né, a possibilidade da leitura do gap e para ter, né, melhor continuidade da movimentação, tá? Aí aqui acabou formando também a possibilidade de uma wedge, né, como era muita lateralidade, você liga o start, né, para a possibilidade de uma wedge, né, e aí virou, né, como se fosse uma deriva aqui, né, só que não está em topo, né, aqui virou um canal de alta. Canais de alta, né, muitas vezes convergem para bandeiras de baixa, né, na maioria das vezes, inclusive, né, já que só 25% das vezes ocorre esse rompimento aqui, tá, da linha de canal. Normalmente rompe, né, a LTA, tá bom? Pensando em estatística, né, pessoal? Então, trabalhando em estatística é mais fácil você ver o rompimento dessa movimentação para baixo. E aí aqui teve uma boa barra, né, que rompe mínimas anteriores, só que ainda dentro da lateralidade dessa outra barra. Então, né, um trade mais arriscado, né? Só que ainda assim ele veio, né? Veio e veio com força, né? Andou bem e parou, né? Essa movimentação. E aí você tem que começar a buscar, né? Também pontos de parada do preço, porque que tivemos, né, essa possibilidade de pausa ali. Então essa movimentação aqui ela acaba parando na região de 50%, 61,8%, depois aqui na região de 61,8% e VWAP, né, do dia anterior. Depois de novo, muita lateralidade, né, pessoal? Aí aqui gatilho realmente com rompimento, né, não teve. Tá, aqui tem gatilho, mas não tem rompimento, aqui tem gatilho, mas contido na barra anterior. Aqui tem um pequeno gatilho com um pequeno rompimento, né, que no máximo, né, a princípio, o ideal é que o alvo dessa movimentação já fosse a VWAP, já que está saindo de lateralidade. Então podia só tocar aqui e já voltar. Também tinha esse gap aberto aqui, ó, que foi fechado, tá? Posteriormente, depois aqui por essa barra. Mas esse gatilho aqui, né, se você, mesmo que você permanecesse nele, né, ele ainda pagaria ali alguns bons pontos, né, porque essa movimentação veio testar essa região aqui de novo, né, que foi a região que segurou o dia, né. Aqui a gente comentou também, né, na sala que aqui, né, poderia ter de novo nova falha, e aqui você tem uma boa barra rompendo várias mínimas anteriores, de novo outra boa barra rompendo mínimas anteriores. Essa daqui é bem complexa, né? Eu não faria essa venda, por quê? Pela mesma razão que a gente comentou. Ela está exatamente em cima, né, agora de uma POC de suporte, que segurou o preço aqui, depois ele dá mais uma barra ainda de baixo, mas depois lateraliza e volta a subir. Aqui de novo, a outra POC, então sempre que você observar barras de lateralidade, atenção nessas regiões. Gatilho de compra, gatilho de venda é esse daqui, acabou não andando, né? Esse gatilho aqui evoluiu, né? Pagou um pouco até a região da VWAP. Gatilho de venda com barra rompendo várias mínimas, né? Depois de duas pernas de alta, pagou mais alguns pontos, tá? Então, a ideia é que vocês observem, né, no estudo de vocês, gatilhos de barras que saem das médias e que apresentem rompimento da mínima ou da máxima da barra anterior. Sai das médias, gatilho, né, que tenha rompimento e, né, de barras anteriores. Tá? São trades mais interessantes. Trades contra a tendência, né, pessoal? No geral, quanto mais espaço ele tiver de retorno às médias, né, aqui se ele tivesse mais espaço, por exemplo, de retorno às médias, seria ainda mais interessante. Mas aqui você tem, né, alguns apontamentos de falha, né, você sabe até onde o preço veio, né, você pode trabalhar aqui, por exemplo, também com FIBO, né, na retração dessa movimentação, né, essa movimentação, além de tudo, ela estava ali em confluência em cima do 61.8, tá? Então, além da nossa POC, tinha também ali a região do 61.8, tá? De retração. Beleza, pessoal? Além disso, ainda tinha uma wedge aqui bem inclinada, né? Que acabou formando ali, tá? Então, você vai juntando, né, confluências ali para pensar em possibilidades, beleza? Valeu, pessoal. Se gostou, curta, compartilha, se inscreva no canal, manda um oi aí que você fortalece também o canal. Valeu, grande abraço, até mais.